Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Antes de começar a aula, eu gostaria de convidar você que você visite ali a descrição do vídeo e acesse todas as apostilhas e blocos que eu deixei aqui gratuitamente para você na descrição. Eu deixei também o link para um curso de AutoCAD do básico ao avançado com certificado. Então, vai servir para implementar o seu currículo e também vai servir para aquelas horas complementares na sua universidade. Então, sem mais delongas, nós vamos para o vídeo. Na aula de hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar e nós vamos inserir o nome aqui de cada cômodo exatamente como está aqui nesse projeto. Nós temos aqui a sala de estar, nós temos a área dela e também aqui faltou uma coisa bastante importante nesse projetinho aqui, faltou a cota de nível que ela fica exatamente aqui embaixo da área do nosso projeto. Então nós vamos fazer isso e nós vamos inserir aqui no nosso projeto. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos vir aqui em ST, Enter. E nós vamos selecionar aqui o tipo de letra que nós queremos. Nós podemos pegar aqui a Standard. Aqui nós selecionamos o tipo de texto. Nós podemos colocar aqui também Arial. E nós vamos deixar ela aqui em negrito para que ela fique uma letra bastante grossa. Então nós vamos apertar aqui em aplicar. Aqui, como a minha já está selecionada essa opção, eu não vou apertar aqui em aplicar mais, eu vou só fechar. Mas você deve apertar em aplicar. Depois você aperta aqui em DT para inserir o texto e você seleciona aqui sua figura. Eu vou ativar aqui o Auto para não ter problema e aqui eu vou selecionar mais ou menos assim e aqui eu posso escrever o meu texto. Nós vamos colocar aqui o texto em maiúsculo para que ele fique bastante visível e nós vamos colocar aqui sala de estar. E depois, quando nós terminarmos aqui de inserir o texto, nós só clicamos aqui fora que ele será inserido aqui com sucesso. Acabou que ele acabou rodando por motivos aqui que eu selecionei errado. Eu fiz de início assim, a gente tem que colocar ele na vertical, mas aqui é bastante simples. Nós só apertamos RO Enter, selecionamos aqui um ponto e rodamos o texto. Nós rodamos o texto aqui e agora nós vamos inserir ele exatamente aqui. Se eu não me engano, tem algum layer aqui com o nome texto, então eu vou caçar aqui. Eu acabei não inserindo aqui um layer com o nome texto, então eu vou em LA Enter e você inserir também os textos em um só layer. Eu vou clicar aqui, colocar aqui texto e vamos colocar ele na cor verde. Vamos colocar aqui os textos na cor verde e aqui nós só fechamos a janela de layer. Então nós vamos selecionar aqui esse texto e vamos colocar aqui no layer texto. Depois nós apertamos SC Enter. Selecionamos aqui, apertamos Enter e depois nós diminuímos o texto de acordo com a nossa necessidade. Então, nós vamos colocar ele mais ou menos aqui desse tamanho. Esse tamanho aqui já é suficiente. Vou só aumentar mais um pouquinho para não ficar tão pequeno assim. Pronto, aqui já está perfeito. Sala de estar, M Enter e vamos colocar ela um pouco mais para cá para não pegar aqui os nossos blocos. Depois disso, como já está configurado, nós vamos pegar aqui e nós vamos apertar aqui CO Enter. CO Enter, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui e nós vamos copiar ele aqui para baixo. Por que eu vou copiar aqui para baixo e deixar dois? Porque eu vou vir aqui, vou selecionar aqui uma vez e vou apertar duas vezes aqui dentro. Quando eu aperto duas vezes, eu posso editar o texto. Então fica muito mais simples do que se você fizer todo o processo anteriormente. Você só copia e você edita. Então eu vou colocar aqui que a área ela vai ser igual a alguma coisa. Eu vou colocar aqui 0,0 metros, lembrando que metros aqui é minúsculo, ao quadrado. Então nós vamos deixar aqui. Depois eu centralizo aqui. E por que foi que eu coloquei 0,0? Porque eu não sei qual a medida ainda desse cômodo. Então para isso eu vou ter que vir aqui em Utilities, vou vir aqui em Measure e vou vir bem aqui em área. Quando eu faço isso, eu venho bem aqui nos cantos do projeto, seleciono aqui, arrasto, seleciono aqui, depois seleciono aqui e aperto Enter. Com isso nós temos que a área dele é exatamente 12,60. Então nós vamos vir aqui, vamos selecionar aqui nosso texto novamente e vamos colocar aqui 12,60. Vamos colocar 0,60 metros quadrados. Com isso nós temos
a medida aqui da nossa sala de estar. Para ficar algo bastante centralizado, eu vou selecionar novamente, vou apertar aqui Enter e nós vamos movimentar ele só um pouquinho para cá para ele ficar centralizado. Com isso, nós temos mais ou menos aqui centralizado. E agora falta outra coisa, falta a cota de nível. A cota de nível, ela é exatamente dessa forma. Ela será um círculo. Nós vamos fazer aqui um círculo. Nós vamos trabalhar aqui no bloco texto. Eu vou selecionar esse aqui, vou colocar aqui ele no bloco texto, pois eu não quero fazer o círculo novamente. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui Enter, vou fazer isso aqui, uma linha assim, e depois eu vou fazer outra linha assim. Lembrando que essas linhas aqui nós vamos prolongar elas um pouquinho aqui para cá e também um pouquinho aqui para cá. Eu poderia só copiar de outro projeto, mas aqui como nós estamos aprendendo aqui na prática, então nós vamos fazer exatamente dessa forma. Aqui nós temos já a cota de nível e agora nós vamos inserir uma achura nela. Nós vamos pegar aqui e nós vamos inserir aqui essa achura aqui nela. Inseriu aqui e com isso nós temos a cota de nível. E agora vem algo bastante importante. Nós vamos selecionar aqui de novo o texto, vamos copiar ele aqui e vamos colar exatamente aqui embaixo. Nós colamos aqui, mais ou menos aqui. Esse texto aqui ele está muito grande, nós vamos selecionar ele, apertar SC Enter e vamos diminuir o tamanho do texto. Eu acho que desse tamanho aqui fica mais ou menos perfeito. E agora nós vamos vir aqui e nós vamos inserir a altura do nosso piso com relação ao solo. Por exemplo, uma casa ela tem uma calçada ali de 30 centímetros, então ela está acima do solo 30 centímetros. Então eu vou colocar aqui 0,30 metros. Essa daqui é conhecida basicamente como a cota de nível. Ela poderia ser 0,00 metros caso ela estivesse aqui no nível do solo. Basicamente é isso, é nessa parte aqui de texto. E nós só vamos copiar isso aqui para outro cômodo. Vamos selecionar aqui, vamos copiar. E nós vamos fazer basicamente o mesmo. Nós copiamos para cá. E nós viemos aqui, nós colocamos o nome do outro cômodo. Colocamos aqui terraço. Terraço. Vamos colocar maiúsculo. Terraço. Vamos colocar aqui a medida. Para evitar de vir aqui em utilities aqui toda vez, você aperta AA, Enter, que ele já vai direto para o comando. Então você vem aqui, seleciona aqui, descobre aqui a área da figura. Lembrando que a área da figura aqui não é com as paredes, então selecione aqui, seleciona aqui, seleciona aqui, aperte Enter. E nós vimos aqui que a área é 5,40. Então nós vamos aqui, editamos, colocamos aqui 5,40 e nós temos aqui a área aqui da figura. Eu não entendi porque foi que ele não copiou aqui aquela achura. Ele veio para cá e não veio aqui com a achura, então eu vou colocar ela novamente. Qualquer coisa, se ele não copiar com a achura, você vai no hatch ali, na achura, e você insere ela novamente. Sendo assim, você tem aqui, você só move para deixar ele bem centralizado. Mais ou menos aqui. E você tem agora a cota do terraço. Você vai fazer isso para todos os cômodos. Eu vou fazer aqui. E depois nós voltamos no final com todas as cotas feitas e totalmente centralizadas. Eu acabei de inserir aqui todas as informações e todas as medidas aqui no projeto. Ele acabou ficando um pouco diferente desse outro aqui, pois esse outro aqui, esse texto aqui, ele é um texto fino, ele não está em negrito. E também essas medidas aqui, acabou que parece que eu diminuí um pouco o quarto e aumentei aqui o banheiro e essas outras passagens aqui sem querer. Então não tem problema nenhum, nós estamos apenas treinando. Então nós vamos inserir aqui dessa forma e vamos alterar todos os valores. Vamos apertar AA Enter e vamos medir e vamos colocar aqui todas as medidas aqui corretamente. Então chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você está gostando, peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.